Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer os exercícios relacionados à teleaula 1 e à teleaula 2 da disciplina de Física Geral Experimental Energia. A aula 1 fala basicamente sobre movimento circular, né? Então vai falar muito aí sobre velocidade de rotação, velocidade angular, vai falar sobre aceleração centrípeta, esse tipo de coisa. E a aula 2 vai falar mais sobre reações, sobre momento, torque, que foi mais ou menos o que a gente estudou lá naquela aula prática número 1, que a gente fez na semana passada, na terça-feira passada. Então, já começando aqui, a gente vai dar uma olhada nos exercícios propostos. Então, aqui a gente tem o primeiro exercício. Ele fala para a gente que ele dá um ventilador, mostra que esse ventilador está girando no sentido horário, né? Certo? Então, é aquela regra que eu falei para vocês da mão direita. Quando a gente faz a mão direita no sentido horário, a gente vai ter uma resultante que vai ser o nosso dedão. Então, se ele roda no sentido horário, a nossa resultante vai estar para dentro, né? E se ele roda no sentido anti-horário, a resultante vai estar para fora, vamos dizer assim. Levando em consideração que o nosso, então, quando a gente usa a mão direita, a gente vê se o dedão, se a gente gira a mão, o nosso dedão vai ser o sentido da força resultante disso aí. Então, ele dá um ventilador que está rodando no sentido horário. Então, se vocês fizerem a regra da mão direita, vocês vão ver que a resultante está para cima. Então, nesse caso aí, a gente teria um efeito de exaustão, né? E não de ventilação. Porque se a gente está rodando no sentido horário, a resultante vai estar como se estivesse entrando no quadro aí, ou na tela aí, né? E aí nós teríamos uma resultante de força, se a hélice não for invertida, no sentido de exaustão. O ar vai subir e não descer. Para ele descer, teria que girar no sentido anti-horário. É assim que funciona. E aí ele pergunta quais são os sinais da velocidade angular e da aceleração centrípeta. Ele fala que o ventilador está acelerando. Então, como a gente está num sentido, como o ventilador roda, a rotação dele se dá no sentido horário, a nossa velocidade angular vai ser negativa. Então, o W vai ser negativo. E ele fala para a gente que ele está acelerando, o ventilador está acelerando. Então, se o ventilador está acelerando, o W vai ser sempre maior, ele vai aumentar. Se o W é negativo, o A tem que ser negativo também. Por quê? Se eu tenho uma velocidade angular negativa de rotação aí, e eu estou aumentando essa velocidade, né? No caso, eu estou aumentando o módulo dessa velocidade, o valor dessa velocidade, a aceleração tem que ter o mesmo sinal da velocidade. Então, W é negativo, porque ele está girando no sentido horário, e a aceleração também vai ser negativa, porque você está aumentando a velocidade. Beleza? Primeira questão bem simples, conceitos básicos aí dos movimentos circulares. A questão 2, ele fala o seguinte: os pilotos de caça se preocupam quando tem que fazer curvas muito fechadas. Como o corpo do piloto fica submetido à aceleração centrípeta, com a cabeça mais próxima do centro de curvatura, a pressão sanguínea no cérebro diminui, o que pode levar à perda das funções cerebrais. Os sinais de perigo são vários. Quando a aceleração centrípeta é 2G ou 2G ou 3G, esse G significa aceleração da gravidade, então seria 2 vezes ou 3 vezes a aceleração da gravidade, o piloto se sente pesado. Por volta de 4 vezes a aceleração da gravidade, a visão do piloto passa por preto e branco e se reduz a visão de túnel. Se a aceleração é mantida ou aumentada, o piloto deixa de enxergar e, logo depois, ele perde a consciência. Uma situação conhecida como G-LOC, da expressão em inglês G-Induced Loss of Consciousness, ou seja, perda de consciência induzida por G. Isso na verdade, os pilotos eles treinam isso. Eles treinam a musculatura para tentar diminuir esses efeitos da aceleração da gravidade aumentada. Então, ele fala que qual é o módulo da aceleração em unidades de G
para um piloto cuja aeronave inicia uma curva horizontal com a velocidade de 400 em I, ou seja, em X, e 500 em J. Então, ele deu uma velocidade vetorial para a gente aqui, composta de 400 metros por segundo em I e 500 metros por segundo em J. E 24 segundos mais tarde, que seria o período, termina com a velocidade de menos 400 I e menos 500 J. Suponha que o avião executa a curva com um movimento circular uniforme. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó, é que o piloto começou com a velocidade de 400 em I, mais 400 em I, mais 500 J, e terminou com menos 400 I e menos 500 J. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que o piloto ele fez um semicírculo. É como se ele estivesse indo para a direita, ou para... Ô, avisa o professor que ficou mudo aí. As componentes, elas são contrárias. Ó. Eu tinha 400 em I, passei a ter menos 400 em I. Eu tinha 500 em J, passei a ter menos 500 em J. Então, exatamente por isso que eu sei que isso aqui vai ser... Ele estava indo para um lado e ele fez 180 graus e passou aí para outro lado. Então, ele fez metade de uma circunferência. Ok? Isso vai ser muito importante para a gente entender um critério mais para frente um pouquinho. Vou fechar aqui, vou abrir o Word, que eu já fiz essa questão aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Eu fiz a 2 e a 3, não deu tempo de fazer todas. Então, vamos lá. Ele me pede a aceleração centrípeta. A fórmula da aceleração centrípeta é o quê? A é igual a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio de curvatura, que é o raio da curva nossa. A gente sabe, o período, ele deu lá. Ele falou que ele faz essa curva num período de 24 segundos. Só que eu sei, por fórmula também, que o período, que é dado pela letra T, é igual a 2πr sobre V, que é a mesma velocidade escalar. Só que lembra que eu falei para vocês que ele fez meia circunferência? Então, na verdade, o nosso período aqui, essa é uma das formas de analisar, tá, gente? Não é a única, tem mais formas de analisar, mas eu pensei que essa aqui é mais simples de entender. O meu período para uma circunferência completa seria 2πr sobre V. Só que a gente não está querendo uma circunferência inteira, a gente está querendo em meia circunferência. Então, ao invés de eu ter 2π radiano, eu teria só π radiano. Então, o meu período para essa situação vai ser π vezes, isso aqui é R, né? π vezes R sobre V. Isolando aqui, eu vou ter que R é igual a T vezes V dividido por π. Eu vou pegar esse R aqui e vou substituir nessa primeira equação. Então, a aceleração passa a ser V ao quadrado sobre 1 sobre TV sobre π, que é exatamente o que está escrito aqui. V ao quadrado sobre 1 sobre TV sobre π. Multiplica-se os extremos, eu vou ter que esse V pode cortar com um V desse aqui, então eu vou ter que a minha aceleração vai ser π vezes velocidade escalar, é importante saber isso, sobre o período. Beleza, já tenho uma fórmula da minha aceleração. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a velocidade escalar. Deixa eu fazer isso aqui está errado. Deixa eu tirar esse. Quer só ver? Eu vou fazer a velocidade escalar. Eu vou transformar de uma velocidade vetorial aqui para uma velocidade escalar, que é essa aqui. Como é que faz isso? Eu tenho um componente em x, um componente em y, eu vou fazer a resultante desses componentes. A resultante desses componentes nada mais é do que a tangente, né? A tangente não, a hipotenusa do triângulo criado por 400 e 500 de catetos. Então, por isso que eu faço. A velocidade aqui vai ser a raiz quadrada dos catetos ao quadrado. Então, raiz quadrada de 400 ao quadrado mais 500 ao quadrado, eu vou ter uma velocidade escalar de 640,3 metros por segundo. Agora eu tenho a velocidade escalar, tenho o período e o π é uma constante. É só substituir. Minha aceleração vai ser π vezes a velocidade escalar
dividido pelo período. Isso aqui vai dar aproximadamente 83,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a nossa aceleração aí vai ser igual a 83,8 metros por segundo ao quadrado. Ficou alguma dúvida? Ô, professor, depois você manda esse Word para a gente, dar uma olhada direitinho, só do jeito que você fez? Mando sim. E a gente sabe também, na verdade, faltou uma parte aqui, né? Porque ele pediu a aceleração em Gs. Então, na verdade, a gente tem que fazer mais uma transformação aqui, ó. Que vai ser o quê? Ele quer em G. Eu sei que, para fazer a conversão, eu sei que 1G, na verdade, 1 metro por segundo ao quadrado, equivale a 0,102 G. Então, é só eu pegar a minha velocidade em metros por segundo e multiplicar por 0,102, que é a conversão. Então, na verdade, aqui eu multiplico aqui por 0,102, eu vou achar aproximadamente 8,6 Gs. Então, a resposta seria essa aqui de baixo, aqui, não essa aqui de cima, porque ele pediu em Gs, tá? Tá vendo? É simples, tem que só ter em mente quais são as... Então, 8 Gs, né? Então, é uma aceleração extremamente grande. Extremamente grande. Então, ele teria que aumentar o tempo para fazer, aumentar o período para fazer essa curva, ou ele teria que diminuir o raio dessa curva para suportar aí essa manobra. A questão 3, ele fala que Ethan e Joseph estão num carrossel. Ethan está montado em um cavalo na borda extrema da plataforma circular, 2 vezes mais longe do centro da plataforma circular de Joseph, que está montado em um cavalo interno. Então, o Ethan está no cavalo de fora e o Joseph está no cavalo de dentro. Quando o carrossel está girando com a velocidade angular constante, qual é a velocidade angular de Ethan? E depois ele pergunta, quando o carrossel está já girando com velocidade angular constante também, qual é a velocidade tangencial de Ethan? Comparado com o Joseph, na verdade, né? Então, beleza. Eu sei que o Ethan está externamente, né? Ele está o dobro da distância do centro do outro rapaz aí, do Joseph. Então, beleza. Ele pergunta velocidade angular, velocidade angular e pergunta velocidade tangencial. A velocidade angular dos dois vai ser igual, porque não vai depender aí muito da distância que eles estão do centro. Já a velocidade tangencial é influenciada pela distância de cada um ao centro. Então, a velocidade angular do Ethan é igual, é a mesma do Joseph, e a velocidade tangencial do Ethan é o dobro da do Joseph, porque o Ethan está 2 vezes mais longe do centro do que o outro rapaz. Beleza? Essa não tem nem conta para fazer, não. Deixa eu passar aqui. Ah, não, era ali, né? Questão 4. Ele fala que em um CD, né, compact disc, a informação de áudio é armazenada digitalmente em uma série de sucos na superfície do disco. Então, eu tenho um disco aqui, o que vai ser gravado na superfície desse disco. As alternações entre os sucos na superfície representam o sistema binário de 1 e 0, procedido pelo aparelho de CD e convertido de volta em ondas sonoras. Os sulcos são detectados por um sistema que consiste de um laser e lentes. O comprimento de uma trilha de uns e zeros, que representa uma peça de informação, é o mesmo em qualquer parte do disco, não importando se a informação está perto do centro do disco ou na sua borda externa. Então, o comprimento da trilha é igual.
Para que essa trilha de uns e zeros passe pelo sistema laser lente no mesmo intervalo de tempo, a velocidade tangencial da superfície do disco no local da lente deve ser constante. Então, você vai ter a lente lá. A lente vai ler o disco, ela vai lendo de dentro para fora. O que está passando de informação pela lente tem que ser igual. Então, a velocidade tangencial do centro até a borda do disco, ela tem que ser igual. Se eu tenho que ter uma velocidade tangencial igual, eu vou ter que ter uma diferença de velocidade angular. Então, de acordo com a V é igual a R vezes a angular, a velocidade angular deve, então, variar conforme o sistema laser lente se move radialmente ao longo do disco. Então, ela começa a ler aqui e ela vai movendo radialmente para cá. De acordo com o que ela move para cá, a gente vai ter que ter um aumento de velocidade angular, porque eu preciso manter a mesma velocidade tangencial, né? Então, se o raio aumenta, eu tenho que ter a diminuição da velocidade aí, para que, na verdade, é o contrário. Se o raio aumenta, eu tenho que ter um aumento da velocidade para que eu consiga, para que a quantidade de informação que passe pelo laser seja a mesma. Então, um CD player típico, a velocidade constante da superfície no ponto do sistema laser lente é de 1,3 metros por segundo. Beleza, temos a primeira informação aqui. Encontre a velocidade angular do disco em revoluções por minuto, quando a informação está sendo lida a partir da primeira faixa, mais interna, raio 23 milímetros, e na última faixa, mais externa, raio 58 milímetros. Beleza. Então, o que a gente precisa fazer? Com os dados que a gente já tem, a gente começa a entender a questão aqui. A minha velocidade angular interna, ela é dada por quê? Pela velocidade escalar aí, dividida pelo raio interno. Se eu estou falando de velocidade interna, eu estou falando do raio interno, certo? Beleza. Eu tenho que essa velocidade aqui é 1,3 metros por segundo. Isso aqui foi dado pelo problema. Ele falou lá, ó, a velocidade constante da superfície no ponto do sistema laser lente é 1,3 metros por segundo. Então, 1,3 dividido pelo raio interno. Então, eu vou ter 2,3 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui em metros, tá? Então, eu vou ter aí a minha velocidade angular igual a 56,5 radianos por segundo. Essa é a velocidade. Essa aqui é a velocidade angular no raio interno. No raio externo, eu vou ter a mesma situação. A velocidade dividido pelo raio externo. Então, a minha velocidade angular aqui ela vai ser 1,3, que é o mesmo de lá, dividido pelo raio externo, em metros, que é 5,8 vezes 10 elevado a menos 2. Eu vou ter a velocidade angular. Eu vou ter a velocidade angular externa igual a 22,4 radianos por segundo. Ô, Paulo, você está mostrando alguma imagem? Tô. Para mim está tudo preto, aparecendo nada. É porque você entrou agora. Então, vou sair e vou voltar aqui entrar de novo. Não, vê agora. Também nada ainda. Alguém não está vendo aí? Tá normal aqui para mim, Paulo. Então, vou sair e vou entrar de novo. Beleza. Então, aí eu tenho a velocidade angular interna e tenho a velocidade angular externa. Só que ele não quer saber qual é a velocidade angular em radianos por segundo. Ele quer em revoluções por minuto. Então, o que eu faço? Eu tenho que transformar de radiano por segundo. Então, na verdade, eu tenho que transformar de radiano para revolução, que é essa parte aqui. Uma revolução, que seria uma volta completa, é 2π radiano, vezes 60 segundos dividido por 1 minuto, porque aí eu teria segundo, transformaria isso aqui de segundo para minuto. Faço essa multiplicação e chego na resolução no resultado de 5,4 vezes 10 ao quadrado revoluções por minuto. Então, vai dar 5.400 revoluções por minuto na interna. E na externa, eu vou ter a mesma situação. Tenho só que transformar 22,4 radianos por segundo em revoluções por minuto.
Para transformar de radiano para revolução, essa primeira parte. Para transformar de segundo para minuto, essa parte aqui. Então, eu vou ter aí 2,1 vezes 10 ao quadrado, ou 2.100 revoluções por minuto. Interno e externo. Ok? A letra B, ele pede o tempo máximo, ele fala que o tempo máximo que um disco de música padrão toca é de 74 minutos e 33 segundos. Ele pergunta quantas revoluções o disco faz nesse tempo. Então, eu tenho o tempo inicial, que é 0, e tenho o tempo final, que é 74 minutos e 33 segundos. Primeira coisa que eu tenho que fazer é substituir. Primeira coisa que tem que ser entendido. Se a velocidade tangencial tem que ser igual na hora que passa pelo sistema laser, né, para ler, a minha velocidade angular vai ter que mudar. A gente acabou de ver isso aqui. Então, na verdade, por isso que às vezes a gente ouve o player de CD acelerando ou desacelerando, porque ele está mudando de lugar onde está lendo as informações gravadas. Então, beleza. Eu tenho meu tempo inicial, que é 0, que é quando começa a tocar o CD, e tenho o meu tempo final, que é 74 minutos e 33 segundos. Primeira coisa, eu tenho que transformar isso aqui tudo para segundo. Então, transformar de minuto para segundo, eu pego o 74 e multiplico por 60. Somo 33, acho que eu tenho o tempo total de 44.433 segundos. Beleza. Depois eu vou ver qual é a rotação que esse tempo me dá. Como é que eu faço isso? Eu faço a média entre a velocidade inicial, ou seja, a velocidade no interior lá, e a velocidade, vou colocar E aqui também para não ficar confuso, e a velocidade no exterior, a angular, e multiplico pelo tempo. Então, 56,5 mais 22,4 dividido por 2, multiplicado pelo tempo que eu tenho de 4.473. Acho que eu vou ter uma quantidade de rotação igual a 1,7 vezes 10 a quinta radianos. Só que ele não me pede em radiano, ele me pede em revolução por minuto. Em revolução, nem por minuto, né? Porque eu estou falando total. É como se eu te estivesse falando quantas vezes o CD vai rodar, dar uma volta completa, durante esse tempo todo que ele tem de música gravada. Então, para transformar isso de radiano para revolução, eu simplesmente multiplico por 1 sobre 2π. Então, eu vou ter a resposta de 2,8 vezes 10 a quarta. 2,8 vezes 10 a quarta vai ser o quê? 28, 280, 2.800, 28.000 revoluções. Então, no tempo de 74 minutos e 33 segundos, o CD vai rodar aí 28.000 vezes, ele vai passar 28.000 vezes pelo laser. Então, ele vai ter esse número de rotações. E a letra C, ele me pergunta qual é a aceleração angular do compact disc durante esse intervalo todo. Ou seja, qual vai ser a aceleração para que eu tenha no caso seria a diminuição, né? Porque a minha velocidade final é diferente da minha velocidade inicial, é menor. Então, qual é a aceleração? Ele vai ter que desacelerar, ele vai começar a rodar mais rápido e vai terminar de rodar mais lento. Então, eu faço a velocidade final, que é 22,4, que é no externo, menos a velocidade inicial, que é no interno, dividido pelo tempo, que é o tempo de que a gente achou aqui em cima, aqui, 4.473. A gente vai achar uma desaceleração de menos, na verdade nem precisa, se eu falo que é desaceleração, já está dentro, né? Já tem que saber. Se eu falo que é desaceleração, eu sei que é negativo, é contra o movimento. De 7,6 vezes 10 ao cubo radianos por segundo ao quadrado. Então, a questão 4, basicamente, é essa aí. Alguma dúvida, gente? Ninguém? Passa para a próxima.
A questão 5 fala: 4 objetos em T são feitos, cada um com 2 hastes idênticas, de mesma massa e mesmo comprimento. Ordene em sequência decrescente os momentos de inércia de IA e A e D para a rotação em torno dos eixos tracejados. Então, o que acontece? O momento de inércia ele vai ser menor quando a maior massa, vamos dizer assim, estiver mais concentrada próximo ao eixo de rotação. Então, o momento de inércia é menor quando a massa está concentrada, quando mais massa estiver concentrada próxima ao eixo de rotação. Então, vamos lá. Ele pede para fazer a ordem decrescente. Então, ele pede para falar do maior momento de inércia para o menor momento de inércia. Então, se eu tenho a situação A, ó, eu vou ter toda a massa bem longe do nosso eixo de rotação, que é esse eixo tracejado aqui, ó. Então, o A, para que a gente está vendo aqui, provavelmente vai ter o maior momento de rotação. Vamos comparar com os outros. O D, ó, eu também tenho uma situação semelhante. Eu vou ter muita massa próximo ao eixo de rotação, afastado do eixo de rotação. Se eu estou fazendo de maneira decrescente, eu tenho que ver qual que tem o maior momento de inércia. Só que se eu comparar o A com o D, o A vai ter um maior momento de inércia. Por quê? Porque ele vai ter essa massa de baixo aqui, ó, vai estar mais longe do eixo de rotação, ou seja, vai ter maior momento de inércia do que essa massa aqui comparada a esse eixo de rotação. Então, o maior momento de inércia é o A, o segundo maior momento de inércia vai ser o D, e o terceiro, vamos ver. O terceiro, se eu analisar o B, ó, eu vou ter um momento de rotação dessa massa toda aqui e desse pedacinho aqui de cima da linha. Beleza. Se eu ver aqui, ó, nessa do C, eu vou ter tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu acabo dividindo aqui. Então, na verdade, o momento de inércia de B é maior que o de C. Então, o momento de inércia de A é maior. Oi? Não, voltou. Estava tudo embaçado a imagem. Já voltou, valeu. O momento de inércia de A é o maior, porque ele tem mais massa longe do eixo de rotação. O momento de inércia do B é o segundo maior, porque ele tem a segunda maior massa, né? O momento de inércia de B é o terceiro maior e o de C é o último. Então, IA maior que ID, maior que IB, maior que IC. Beleza? A questão número 6 fala: estudantes que participam de um projeto de engenharia projetam a estrutura triangular vista na figura, essa estrutura aqui. As 3 massas mantidas juntas por hastes plásticas de massa desprezível giram no plano da página em torno de um eixo que passa pelo vértice do ângulo reto. Então está aqui. O eixo está aqui, o eixo de rotação está aqui, ela está rodando para cá. Ó. Com que velocidade angular a estrutura possuirá 100 MJ de energia rotacional? Beleza. Então vamos lá. Isso nós vamos fazendo junto aqui. Essa é a questão número 6. A gente pode considerar que essa estrutura ela pode ser tratada com 3 partículas ligadas por hastes sem massa. Ele falou que as massas das hastes elas podem ser desprezadas. Então, a gente tem que a energia rotacional, que é dada pela letra K, maiúsculo, ela é igual a meio vezes o momento de inércia
vezes a velocidade angular ao quadrado. Disso aqui, eu posso tirar que minha velocidade angular é a mesma coisa em cima, tá? Eu vou jogar tudo para lá, vou botar i ao quadrado, vai ser igual a 2k dividido por i. Então, na verdade, a minha velocidade angular é igual a raiz quadrada de 2k dividido por i. Opa. O momento de inércia com relação ao eixo de rotação é considerado, ele vai ser o somatório das massas vezes os raios. Então, o meu momento de inércia, vou colocar para ficar explicadinho, o meu momento de inércia total, vamos dizer assim, vamos chamar momento de inércia total, que eu vou precisar dele para colocar ele nessa fórmula aqui, ele vai ser igual ao somatório de MI vezes, vou botar aqui, ou seja, a massa I vezes a distância dessa massa ao eixo de rotação. Opa! Então, o meu momento total vai ser igual a massa 1, que é 0,25, vezes... Aqui faltou um negócio, gente. É raio ao quadrado. Vezes o R1 ao quadrado, que é 0,08... Nossa senhora. 0,08 ao quadrado. Mais 0,15, que é a massa 2, vezes o raio 2, que é 0,06, tudo em metros, ao quadrado. Mais o raio 3, vezes... O raio não, a massa 3, vezes o raio 3, que é esse aqui. De onde que eu estou tirando isso aqui? Eu estou tirando isso aqui do exercício. Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês. Eu estou tirando isso daqui, ó. Massa 1, que é o 150. Na verdade, eu coloquei a massa 1 como se fosse 250. Massa 1, 250, só que é 0,25, que eu tenho que usar em quilograma por metro. Então, massa 1, 0,25, né? Transformando isso aqui para quilograma, vezes a distância, que é 8, em metros, 0,08 ao quadrado, mais massa 2, que é 150, ou seja, 0,15, vezes o raio, ou seja, a distância até o eixo de rotação, que vai ser 6, ou seja, 0,06 ao quadrado, mais a massa 3, que é o 300, vezes a distância dela ao eixo de rotação. Como ela está em cima do eixo de rotação, essa distância é zero. Por isso que eu coloquei zero lá. Então, voltando aqui, a gente vai ter exatamente essa situação aqui. Eu, fazendo essas continhas simples aí, bobinhas aí, eu vou ter que o meu momento de inércia é igual a 2,14 vezes 10 elevado a menos 3. Como eu usei em quilogramas e usei em metros, quilograma, metro quadrado, né? Eu tenho a massa vezes o raio, que seria em massa em quilos e raio ao quadrado em metros. Mas foi esquisito isso aqui, né? Ah, já sei, porque ele considerou lá em cima, ó, meu Deus. Isso. Então, eu vou ter 2,14 vezes 10 a menos 3 quilograma por quilograma metro quadrado. Agora eu já tenho o I. Eu só substituo na fórmula de cima. W vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes K, que é uma constante, 0,10. Isso tudo aqui dividido por 2,14 vezes 10 elevado a menos 3. Como resultado disso aqui, eu vou ter 9,67 radianos por segundo. Essa vai ser a minha velocidade angular
para essa situação. Essa é a minha resposta. Ô, professor, elevado a -3 aí embaixo, né? -3. Mais alguma dúvida? Muitas. Mas bola para frente, depois a gente conversa. Ô, Paulo, esse 10 vezes 0,2, 2 vezes 10, Isso aqui? achou ele, dividido por 2,14 vezes Isso aqui? 10. É o de cima aí, não que você achou esse 0,10. É a constante K aqui, ó. A constante K vale esse 0,10? Nessa situação. Beleza. Na verdade, essa constante K vai ser a nossa energia de rotação, certo? Ele deu lá que a constante, a energia de rotação, ele deu no exercício que a energia de rotação é 100 megajoules, microjoules, na verdade. Falei megajoules, é microjoules. Então, vai ser o quê? 0,1 joule. Então, ela é constante aqui, eu chamei ela de constante aqui, porque ele me falou que a energia de rotação é 100 milijoules. 100 milijoules é 0,10 joules. Por isso que na hora que eu coloquei aqui, eu coloquei 0,10. Entendeu? Melhor agora? Deixa eu te mostrar aqui no exercício aqui, para ficar mais... Ele me falou aqui, ó, que a energia de rotação é 100 milijoules. 100 milijoules é a mesma coisa que 0,1 joule. Por isso que eu coloquei 0,1 lá. E ele me falou que isso ela é constante nessa rotação aqui. Então, por isso que eu coloquei 0,10 lá. Entendeu melhor? Agora entendi. Show. Então, esse K aqui, deixa eu colocar aqui em cima, aqui, ó. Vai ficar melhor. Ups. Cem milijoules, que é igual a 0,10 joules. Lá embaixo, na hora que eu tenho a minha fórmula aqui, o meu K vai valer 0,10. Como eu estou usando tudo no sistema internacional, eu tenho que colocar em joule, não em milijoule. Beleza? Beleza. Deixa eu salvar isso aqui, já vou mandar isso aqui já pro grupo lá, que aí eu não esqueço. Cadê? Então, esses são os exercícios da aula atividade 1 da disciplina de Física Geral Experimental e Energia. Agora nós vamos passar para a aula atividade número 2. Fechar isso aqui. Nossa senhora, 1 milhão de coisas abertas aqui, gente. Fechar isso aqui. Aula atividade 2. Aqui. Beleza. Fechar. Aí que deu uma zica aqui. Isso agora vai. Aí. Beleza. Essa aqui é a aula atividade 2, que vai falar dinâmicas do movimento de rotação aí, mas vai falar também mais sobre momento, sobre torque, tá? Então, ele começa falando
a questão número 1. Ordene em sequência decrescente, ou seja, do maior para o menor, os módulos dos 5 torques. TA, A, TE. Todas as hastes têm o mesmo tamanho e podem girar em torno de um eixo de rotação localizado na extremidade. Então, a gente tem aqui o eixo de rotação igual para todos e tem as forças aplicadas. A barra é igual, então a gente tem que calcular. Vamos começar, na verdade a gente não vai calcular nada, a gente vai supor, né? Vamos dizer assim. Vamos começar para descobrir qual é a maior força, o maior torque. Qual vai ser o maior torque? Vai ser a maior força aplicada na vertical que seja mais longe do eixo de rotação. Então, a gente tem duas forças aplicadas no mesmo ponto e no ponto mais longe do eixo de rotação, que é a força de 2 newtons da letra A e a força de 4 newtons da letra E. O que a gente precisa? Só que a força de 4 newtons da letra E, ela está sendo aplicada sob um ângulo de 45 graus aqui com a horizontal. Consequentemente, a gente vai ter também 45 graus com a vertical, porque esse ângulo aqui vai ser um ângulo reto. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, a gente vai ter que decompor essa força da letra E, para saber se a componente vertical é maior ou menor que 2 newtons. Como é que eu faço isso? Se eu tenho esse ângulo aqui de 45, eu posso falar que o cosseno de 45 é igual a o cateto adjacente, que vai ser, na verdade, o cosseno não, o seno de 45 vai ser igual ao cateto oposto a ele, que é essa componente que eu quero saber aqui, dividido pela hipotenusa. Então, o seno de 45, vou fazer aqui no Word para ficar mais entendível. No meu caso, o seno de 45 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é a componente de F em Y, dividido pela hipotenusa, que no nosso caso aqui é 4. Deixa eu só abrir a calculadora aqui. Eu sei que o seno de 45 é igual a 0,7. Então, 0,7 é igual a componente de Y da força em Y dividido por 4. Então, a componente da força em Y vai ser igual a 4 vezes 0,7. 4 vezes 0,7 dá 2,8 newtons. O que eu descobri aqui? Eu descobri que a componente em Y da força 4 aplicada a um ângulo de 45 graus vale 2,8. Beleza. Isso é muito importante, porque agora eu vou poder comparar. Agora eu consigo comparar. Antes eu não conseguia comparar. Então, é como se aqui, nesse caso aqui, ó, eu tivesse 2,8 para baixo e 2,8 para a esquerda. O que me importa aqui é o para baixo, porque o para a esquerda, como está passando pelo eixo, vai ser 0. Então, eu teria 2,8. Comparado com o A, que é 2, é maior. Então, o torque de E é maior que o torque de A. Certo? Porque eu tenho uma força de 2,8 aqui em E, e aqui eu só tenho uma força de 2. A distância de aplicação é a mesma, então a maior força vai gerar o maior torque. Então, o torque em E é maior que o torque em A. Vamos continuar olhando aqui. O torque em D, ó, que é o que tem a maior força, ele está aplicado no meio da barra. Então, se eu fosse calcular esse torque aqui, seria 4 vezes essa distância aqui. Deixa eu jogar isso aqui lá no nosso velho amigo Paintbrush. Ele não está atualizando isso aqui, não sei porquê.
Então, ó, vou voltar aqui nesse primeiro aqui, só para confirmar. Nesse primeiro ponto aqui, como a gente fez aquele cálculo rapidinho lá, a gente descobriu que essa componente aqui, ó, vale 2,8. É onde tem a maior distância da aplicação da força até o eixo de rotação e a maior força, né? Porque aqui eu tenho só 2. Então, beleza. Eu vou ter o meu torque aqui vai ser 2,8 vezes essa distância aqui, ó. Vou chamar de X. Beleza. Agora eu vou passar. Então, eu tenho o primeiro torque maior na letra E e o segundo provavelmente vai ser o da letra A. Só que eu tenho aqui na letra D uma força de 4 newtons aplicada no meio da barra. Então, se eu considerei essa barra como X, essa barra aqui, ó, o ponto de aplicação aqui, como está no meio, vai ser X sobre 2. Se eu tenho metade, e aqui o meu ponto de aplicação, estou comparando agora a A com a D. Esse ponto de aplicação aqui, ó, é o X inteiro. Eu tenho metade dessa força aqui, ó. Aqui é 4 e aqui é 2. Só que eu tenho o dobro da distância, porque aqui é X e aqui é X sobre 2. Então, o torque em A vai ser igual ao torque em D. Então, na nossa situação aí, o maior torque é o E. Por quê? Porque eu tenho a maior distância e a maior força. O segundo e o terceiro, que são iguais, vai ser o A e o D. Por quê? Porque o A eu tenho uma força de 2 aplicado de X, e no D eu tenho uma força de 4 aplicado de X sobre 2. Então, esses torques vão ser iguais. Então, primeiro, segundo e terceiro iguais. O quarto vai ser a letra B, porque eu tenho 2 aplicado aqui. E o último, que vai ser o torque igual a 0, é a letra C. Por quê? Porque eu não tenho distância entre o ponto de aplicação, distância perpendicular, tá, gente? Sempre tem que pensar nisso, ó. É uma distância que ela tem que ser perpendicular, ó. Essa distância aqui. Aqui eu não tenho, ó. Se fizer o prolongamento disso aqui, vai dar em cima do eixo. Se eu tenho uma força aplicada em cima do eixo de rotação, essa força não gera torque. Então, torque em E maior que o torque A, que é igual ao torque em D, maior que o torque em B, maior que o torque em C. Essa seria a resposta dessa questão aqui. Então, dificuldade nessa questão é só decompor essa força aqui, que não é difícil, é fácil demais, ainda mais no ano 45, se você usar seno ou cosseno vai dar a mesma coisa, porque o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais, e os pontos de aplicação. Então, se eu tenho uma força aplicada, e eu tenho que ficar bem claro, se eu tenho uma força aplicada, que o prolongamento dessa força passa por cima do eixo de rotação, essa força não gera torque nesse sistema. Beleza? Alguma dúvida? Essa daí para chutar eu acertaria. Tá fácil para chutar. O único problema que você para chutar é que você teria que ter noção que esse torque aqui, ó, é igual a esse torque aqui, ó. Porque se fosse uma questão de múltipla escolha, ele poderia dar torque em E maior que em A, maior que em D, maior que em B, maior que em C. Não, o A e o D são iguais. Apesar da força em D ser o dobro da força em A, o ponto de aplicação em D é metade da distância do ponto de aplicação em A. Mas, por aí vai. Oi? Nesse caso aí, a hipotenusa... A hipotenusa vai ser o meu 4. 4. Se fosse 2, no caso, ela seria menor. Seria menor, porque aqui não daria 2,8, né? Daria 2 vezes 0,7, daí é menos que 2. Certo. Para ser maior do que 2, ela teria que ser igual a 4 ou maior que 4, né? Menor também, né? Se você colocar aí... 3, daria? Daria 2,1. Ah. Beleza. Show de bola? Show. Vamos pro próximo, então.
ver. A número 2, ele fala, uma força F igual a 2 newtons em I, 3 newtons em J, é aplicada a um corpo que é girado alinhado ao longo do eixo coordenado Z. A força é aplicada em um ponto localizado em R igual a 4 em I, 5 em J, metros, enquanto o torque T é aplicado ao corpo. Então, ele me dá uma força, ele me dá um componente binário, ele me dá uma fração em X, uma fração em Y, o I sempre relacionado a X e o J sempre relacionado a Y, a questão é essa aqui, ó. E me dá também a distância do ponto de aplicação dessas forças ao eixo de rotação. Então, o que acontece? Eu vou ter que relacionar o torque em X com a distância em X e o torque em Y com a distância em Y. Mas vamos ver como é que a gente faz isso. Beleza. Então, ele me fala, tirando os dados do problema, que a F, e aí a gente tem que colocar a setinha em cima dela, é igual, só em cima do F, é igual a 2 em I mais 3 em J. O que ele está falando? Ele está falando que esse vetor aí, ele tem o tamanho de 2 newton em I, em X, e 3 newtons em J. E ele me fala também que o ponto de aplicação, também vetorial, cadê? É igual a 4, isso aqui newtons, tá? 4 em I mais... Tá que o Word às vezes me deixa... 4 em I mais 5 em J. Isso, metros. Ele quer o torque no corpo, o torque nesse corpo aí. O que eu faço? Eu posso fazer isso aí como um produto vetorial. Porque o meu torque vai ser... O meu torque, como eu estou girando em torno do eixo Z, o meu torque final, a minha resultante, vamos dizer aí, vai ser em torno de Z. Então, o que eu posso fazer aí? Eu posso fazer um produto vetorial. Então, eu teria aqui o torque. Deixa eu ver se tem essa letrinha aqui. Essa aqui, ó. Também vetorial. É igual ao R vetorial vezes F aqui. Isso aqui, gente, se vocês tiverem alguma dúvida do que eu vou fazer agora, retomem a álgebra linear lá em geometria analítica. Porque isso aqui é uma multiplicação vetorial, um produto vetorial. Então, vocês têm que fazer isso aqui utilizando matriz. Tá legal? Vocês vão fazer uma matriz 2 por 2, 2, 3, 4, 5, vai fazer o produto, que é 2 vezes 5, menos 4 vezes 3. Tá? Se tiver alguma dúvida, relembre lá, produto vetorial
colocar 4i mais 5j vezes assim, 2i mais 3j. Vou fazer aqui para ficar melhorzinho. Então, e aí esse produto vetorial aqui, ele na verdade vai me dar a resultante em K, porque ele me falou que isso aí está rodando em torno do eixo K. Então, beleza. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu tenho que montar uma matriz. Uma matriz simplesinha de montar, que é uma matriz 2 por 2, que vai ser 4, 5, 2, 3. E aí eu faço o quê? Eu faço o determinante dessa raiz. Dessa matriz. O determinante vai ser igual 4 vezes 3 menos 5 vezes 2. Então, o determinante dessa matriz vai dar 12 menos 10. 12 menos 10, 2. Lembrando que esse resultado, esse determinante aqui, eu vou deixar só como determinante aqui. Eu vou colocar aqui, vai ficar melhor. Então, o meu torque aqui, o meu resultado do meu torque aqui, vai ser igual a 2 Nm. Só que aí é o que eu estava falando para vocês. O resultante vai ser em K. Então, vai ser 2K Nm. A resposta é essa aqui. Alguma dúvida? Então, isso é bem simples, porque torque é força vezes distância. Ele me deu a força, só que a única diferença aqui é que ele me deu tudo em vetorial, né? Ele não me deu um escalar mais. Ele me deu um vetorial. Ele me deu a força vetorial, que é 2i mais 3j, e me deu a distância também vetorial, que é 4i mais 5j. Então, para eu fazer o torque, eu tenho que fazer um produto vetorial aqui entre esses dois vetores. O produto vetorial entre esses dois vetores vai ser montando essa matriz aqui, achando o determinante dela, e aí descobrindo que o meu torque, que vai ser resultante em K, vai ser igual a 2 Nm. Alguma dúvida? Olha, que carinha é essa aí, Maicon? Tá achando esquisito? Tá achando... Não, bola pra frente. Tá difícil? Tá achando difícil isso, cara? Rapaz, fácil não é não, mas não é impossível não. Não, cara, é tranquilo. Aqui a única diferença é que tem que lembrar mesmo aí conceitos de álgebra linear, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo. Exatamente, igual derivada 4, né? Tipo assim, já tem um tempo que a gente fez a derivada 3, só vai fazer no outro semestre. Muito tempo, acho. Mas vai acostumando. Rapaz, hoje não tem lógica. Às vezes não tem lógica isso aqui. Olha isso. Vamos para a questão 3. A questão 3 me fala: ordene em ordem, em sequência decrescente, do maior para o menor, a aceleração angular a até AE. Então, beleza. A gente sabe que a aceleração angular ela é proporcional ao torque e inversamente proporcional ao momento de inércia, né? Então, o momento de inércia é dependente do quadrado do raio. Foi aquilo que a gente fez. É massa vezes raio ao quadrado. E o componente tangencial da força
Beleza. Então, vamos continuar aqui, só para a gente continuar. A gente tem que, então, primeira coisa, a aceleração angular é proporcional ao torque e inversamente proporcional ao momento de inércia. Então, o momento de inércia depende do quadrado do raio. Sabendo isso, a gente tem que olhar primeiro as forças aplicadas nos corpos. Eu vou fazer o mesmo raciocínio daquela hora. Eu vou começar olhando essa força aqui. Na verdade, essa força aqui, né? De 2 newton, que está sendo aplicado a um eixo, a um ângulo de 30 com a horizontal. Primeira coisa que eu preciso saber aqui, qual vai ser a resultante dessa força aqui. Então, para eu saber a resultante dessa força, essa aqui, eu tenho que saber qual vai ser o resultante dela aqui e dela aqui, né? Então, vamos lá. Eu tenho 2 newton aplicado a 30 graus. Eu não vou desenhar, não. Vou explicar por aqui. E aí vocês... É o mesmo raciocínio que a gente fez naquela hora. Essa força de 2 newton, ela vai ter um componente vertical e um componente horizontal. O componente horizontal não me interessa, porque o componente horizontal aqui não vai gerar torque. Se não gera torque, não vai gerar aceleração angular. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou ver aqui vai ser a componente vertical. Se eu tiver uma componente vertical aqui, ó, para eu fechar um triângulo retângulo aqui, essa componente vertical vai ser o ângulo oposto ao 30. O cateto oposto ao ângulo 30. Cateto oposto eu uso seno. Seno de 30 é meio. Então, na verdade, a minha componente vertical aqui vai ser a minha força vezes o seno de 30, que é meio. Minha força é 2, o seno de 30 é meio, 2 vezes meio, 1. Então, na verdade, a situação E e a situação D são iguais. Eu vou ter 1 newton de componente vertical aplicados à mesma força com a mesma massa. Certo? Então, eu já sei que a aceleração em é igual à aceleração em E. Agora, eu teria 1 newton aplicado a 4 metros de distância um do outro. Eu vou olhar a situação A. A situação A, eu tenho também 1 newton aplicado a 2 metros. Aqui eu tenho 2 newtons, aqui eu tenho 1 newton. Só que aqui eu tenho a massa de 4 e aqui eu tenho a massa de 2. O raio, quando eu tenho a diferença de raio, né, na hora que eu vou fazer o meu momento de inércia, na verdade, o meu raio ele influencia ao quadrado. Então, um aumento de raio ele vai influenciar ao quadrado nas minhas acelerações. Certo? Então, na verdade, o que eu vou ter? Em ordem crescente aí, em ordem decrescente, na verdade. A minha maior aceleração, ou seja, justamente o que eu quero saber, a minha maior aceleração é onde eu tiver o maior torque. O maior torque ele vai ser dado onde eu tenho maior força e maior distância entre eles. Então, na verdade, lembrando que o momento de inércia também é influenciado pela massa, porque as massas não são todas iguais, ó. Eu tenho a massa aqui de 2, aqui 2, aqui é 4. No meu C, a massa é 4. O meu raio, como a aceleração é inversamente proporcional à distância, ao raio aqui, ao quadrado, então, o meu menor raio vai gerar minha maior aceleração. Então, a minha maior aceleração aqui no sistema é a aceleração em B. Por quê? Porque eu tenho um menor raio. O raio, lembre-se, ele influencia ao quadrado. E tenho o maior torque, porque eu tenho uma força de 2 newtons aqui. Aqui vai dar 1, o resto é tudo 1 newton. Então, a aceleração em B é a maior. A segunda maior vai ser a aceleração em... Na verdade, a aceleração em A e em C são iguais. Por quê? Porque a massa, nesse caso, não vai influenciar para a gente.
Não, só um instantinho, gente. Eu estou me confundindo aqui, só um minuto. A aceleração angular é proporcional ao torque e inversamente proporcional ao momento de inércia. O momento de inércia é influenciado pela massa. Então, se eu tiver maior momento de inércia, ou seja, maior massa, eu vou ter menor aceleração. Então, maior massa, menor aceleração. Então, a maior aceleração é em B, a segunda maior é em A, porque eu tenho menor massa comparado a C. A terceira aceleração vai ser a C, que eu tenho maior massa do que B, mas menor distância. E a D e a E são iguais, como a gente viu anteriormente. Por quê? As massas são iguais e os componentes verticais são iguais também. Então, maior em B, depois vem A, porque a distância é igual, mas a massa é menor. A massa é menor, o momento de inércia é menor. O momento de inércia menor vai gerar uma aceleração maior, porque a aceleração é inversamente proporcional ao momento de inércia. A letra C é a terceira, porque ela tem, apesar de ter menor distância entre elas, ela tem uma massa maior aqui. Se ela tem uma massa maior, o momento de inércia é maior, que é massa vezes a distância, o R, né? Depois o D e o E, que são iguais. Então é B, A, C, D e E. Beleza? Essa ficou um pouquinho confusa aqui, mas essa é a situação. Então, para entender a aceleração angular, o que eu preciso analisar? Eu preciso analisar o torque e eu preciso analisar o momento de inércia. Quanto maior o torque, maior a aceleração angular. Quanto maior o momento de inércia, menor a aceleração angular. O que eu quero saber? Qual o maior torque, que vai ser gerado pela maior força, que como se fosse ele é o principal, por quê? Porque o momento de inércia é influenciado pelo dobro do raio. Então, a primeira coisa que eu vejo é a força. Então, maior força, menor massa, vai gerar um torque maior e aqui uma aceleração maior em B. Depois em A, que é a mesma situação de B, mas com uma força menor. Depois em C, que é a mesma coisa de A, só que com a massa maior. Então, aqui eu vou ter o momento de inércia maior. E depois o D e o E são iguais, porque os componentes são iguais e as massas são iguais. Beleza? Bem, quem cala consente, sempre dizem, né? Vamos para o próximo. Questão 4. Imagine uma bola de boliche girando no piso liso de uma pista. Essa bola de boliche gira em torno do eixo Z na direção mostrada na figura. Ele está girando na direção, no sentido anti-horário, não é? Se eu estiver olhando para o Z ali. Ele tem um momento angular na direção Z positiva. Foi a regra da mão direita que eu falei para vocês. Se ele gira em torno de Z, para onde aponta o dedão vai ser o nosso momento angular, a nossa resultante aí. Se a direção de rotação é invertida, então L aponta para a direção negativa. É a mesma coisa que vocês pegarem, virarem a mão e rotacionar para o outro lado. Estime o módulo do momento angular de uma bola de boliche girando a 10 revoluções por segundo, como mostra a figura. Considere a bola uma esfera sólida uniforme de 7 kg de massa e 12 centímetros de raio. Beleza. Vamos para o Word aqui. Então, essa é a questão 4. E aí, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que o meu momento angular ali, em relação a Z, que seria o meu LZ, meu L, Z, ele vai ser igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Nesse caso, o momento de inércia ele vai ser igual a 2 vezes
Deixa eu só lembrar aqui da forma. É 2 vezes a massa. Só um instantinho. Voltei, galera, porque eu tinha um errinho aqui no que eu fiz aqui anteriormente. O meu momento de inércia é 2 vezes a massa vezes o raio ao quadrado, isso tudo dividido por 5. Então vai ser 2 vezes a massa em quilogramas, 7 vezes o raio em metros, que é 12 centímetros, 0,12 ao quadrado. Isso tudo aqui dividido por 5. Então, o meu momento de inércia dessa bola aí vai ser igual a 0,04 quilogramas vezes metro ao quadrado. Então, eu tenho o meu momento. Ele me fala que a bola está girando numa rotação de 10 revoluções por segundo. Então, a primeira coisa que eu tenho que transformar, ele me fala que é 10 revoluções por segundo. Eu preciso transformar isso aqui em radianos por segundo, porque eu não posso deixar em revoluções por segundo. Eu tenho que colocar em radianos por segundo. Para eu transformar isso em radianos por segundo, basta eu multiplicar isso aqui por 2π. Porque se uma revolução é 2π, 10 revoluções é 10 vezes 2π. Isso aqui vai dar um total de 20π. Beleza. Então, o meu L LZ é igual ao I, que eu já achei ali, 0,04, vezes o meu W, que é 20π. Isso aqui vai ser igual a 2,5 quilograma metro ao quadrado por segundo. Essa é a resposta. Então, para fazer essa questão, basta saber que o nosso momento angular é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. O meu momento de inércia é 2 vezes a massa, até costuma achar maiúsculo, vezes o raio quadrado dividido por 5. Achei o meu momento de inércia, ele me deu que a velocidade angular é 10 revoluções por segundo. Eu tenho que transformar isso aqui em radianos por segundo. Então, é simplesmente eu multiplicar por 2π, acho 20π, faço a multiplicação e descubro. Essa aqui, espera aí rapidinho, eu acho que o rapaz errou aqui. Na verdade, não. Ah, é porque ele fez. É porque ele substituiu o π aqui. Poderia ter deixado o π na resposta, tá, gente? Não tem problema. Mas ele substituiu o π por 3,14 aqui. Achamos que o nosso módulo do momento angular é igual a 2,5 kg metro quadrado por segundo.
Beleza? É fórmula, galera. Infelizmente, isso aqui é fórmula. Passando para a questão número 5, que é a última que eu vou fazer hoje, depois eu deixo as 6, acho que tem 6, 7 e 8. E aí as ideias são basicamente parecidas. Então eu deixo para vocês fazerem, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. A questão no número 5 fala: um pai de massa MP e sua filha de massa MF estão sentados em extremidades opostas de uma gangorra, a distâncias iguais do pino no centro. Então, essa distância entre o pai e o eixo de rotação e da filha ao eixo de rotação são iguais. Espera só um instantinho que eu já volto. Vou tomar uma água ali, porque já está com a garganta seca, pessoal. Então, vamos lá. Então, a distância da filha ao eixo de rotação é a mesma do pai ao eixo de rotação. É uma gangorra, né? Pelo amor de Deus. A gangorra é considerada uma haste rígida de massa M e comprimento L e é articulada sem atrito. Então, não há atrito ali. Em determinado instante, a combinação gira no plano vertical com uma velocidade angular W. A. Encontre uma expressão para o módulo do momento angular do sistema. Então, ele quer que a gente encontre uma, não numericamente, algebricamente, uma expressão que possa mostrar como que está funcionando esse módulo do momento angular aí do sistema. Então, vamos lá. Ele me falou, ele já me falou que eu não posso desconsiderar a massa da haste, né? Da gangorra. Então, ela vai ter que entrar. Para eu fazer o módulo do momento angular, é mais ou menos a mesma situação que a gente fez na questão passada. Eu vou ter que fazer I, que é momento de inércia, vezes o W. Então tá. Só que aí o momento de inércia aqui, ele vai ser um somatório de momentos de inércia. Ou seja, ele vai ser um momento de inércia do pai, um momento de inércia da filha e um momento de inércia da haste, que deve ser considerado. Então vamos lá. O momento de inércia do pai, que eu vou chamar de IP, ele é igual à massa do pai vezes a distância do pai, que eu vou chamar de R, vou chamar do mesmo R, porque o R pai e R filha é a mesma coisa, ao quadrado. Esse é o momento de inércia do pai. O momento de inércia da filha é a massa da filha vezes o mesmo R ao quadrado. Certo? O momento de inércia da haste vai ser igual à massa da haste. Como eu tenho aí eu vou ter que ter o ponto de aplicação. Eu tenho a massa da haste, certo? Eu vou ter um ponto de aplicação dessa massa da haste, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, na verdade, o meu momento de inércia da haste, quando eu tenho essa situação,
eu já posso considerar que o momento de inércia da haste vai ser igual à massa da haste vezes o tamanho dessa haste ao quadrado, isso tudo dividido por 12. O pessoal da engenharia civil vai ver muito isso aqui, tá? ml ao quadrado dividido por 12. Isso funciona também quando a gente tem, por exemplo, quando a gente tem uma viga biapoiada, ou quando a gente tem uma viga em balanço, a gente sempre vai ter aí, na verdade, só quando ela é biapoiada mesmo, porque o momento vai ser dado pela a massa vezes o comprimento dessa viga ao quadrado dividido por 12. Então, quando a gente tem essa situação, a gente vai ter a massa vezes L ao quadrado sobre 12, que vai ser o ponto de aplicação da força concentrada de cada lado da haste. Então, a gente vai ter um momento de inércia da haste aí. Ali em cima, para a gente colocar tudo, como ele está pedindo uma expressão, a gente tem que colocar tudo no máximo possível nas mesmas letras, vamos dizer. Então, o R aqui, ó, que é o ponto de aplicação, a distância do pai entre o eixo de rotação e a distância da filha até o eixo de rotação, ela vai ser metade do tamanho da barra inteira, né? Se eu tenho a barra inteira, a filha está numa ponta, o pai está na outra e o eixo de rotação é no centro, esse ponto de aplicação aqui, na verdade, vai ser L sobre 2 ao quadrado. Então, na verdade, o momento de inércia do pai vai ser a massa do pai, MP, multiplicado por L ao quadrado, isso tudo aqui, dividido por 4, porque L ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que dá 4. E o momento de inércia da filha, a mesma situação. Vai ser a massa da filha vezes a barra dividido por 2 ao quadrado, que é a distância, e o final vai ser massa da filha vezes L ao quadrado, vezes L ao quadrado, isso tudo aqui dividido por 4. Então, o meu somatório dos momentos de inércia, eu vou chamar de somatório, eu vou chamar de momentos de inércia total. O meu momento de inércia total, do conjunto todo, deles todos juntos, é a soma desses momentos de inércia. Vai ser o IF, é o momento de inércia do pai, mais o momento de inércia da filha, mais o momento de inércia da haste. Como eu já descobri o que é cada um, é só eu somar, né, colocar eles todos ali, vai ficar momento de inércia total. Gente, no quadro isso aqui é muito mais fácil de fazer, hein? É igual ao momento de inércia do pai, que a gente acabou de achar ali em cima, que é massa do pai vezes L ao quadrado dividido por 4, mais... Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui mais fácil. O da filha, mais o da haste, que vai dar isso aí. Eu posso colocar o L ao quadrado em evidência. Na verdade, eu posso colocar até o L ao quadrado sobre 4 em evidência. Então, eu venho aqui, o momento de inércia total vai ser igual L ao quadrado sobre 4. Só coloquei o L ao quadrado sobre 4 em evidência. Aqui vai sobrar a massa do pai mais a massa da filha mais
mais a massa da haste, 12 dividido por 4, 3. Dividido por 3. Eu sei também, na verdade, ele pediu uma expressão do momento angular do sistema, então eu tenho que só que... Eu sei que o meu momento angular, que é o L, é igual ao momento de inércia total, porque ele pede do sistema, vezes a velocidade angular. Então, na verdade, a minha expressão vai ser L é igual. Meu I total é esse bichão aqui. Vezes o momento, a velocidade angular. Estou até talento. Então, na verdade, a minha resposta é justamente essa daqui. Eu criei uma expressão algébrica, não coloquei letras, números ou outra coisa, porque foi o que ele pediu. Ele pediu, encontre a expressão para o módulo do momento angular do sistema. Eu esqueci até de mostrar para vocês aqui, ó. Que como eu já fiz muito desse tipo de exercício, eu sei que o momento... Mas ele deu aqui, ó. O momento de inércia da haste é ml² sobre 12, tá? Isso aqui vem de por conta de como é a disposição da haste, a gente tem esse momento aí. Vou voltar aqui para o Word. Então, ele pediu momento angular. Momento angular é momento de inércia vezes velocidade angular. Está aqui embaixo. Primeiro, vou precisar do momento de inércia. O momento de inércia do sistema é o momento de inércia do pai, mais o momento de inércia da filha, mais o momento de inércia da haste. Esse valor aqui foi dado, ele já até foi dado pelo exercício. Momento de inércia do pai é a massa do pai vezes a distância do pai até o eixo de rotação. A distância do pai até o eixo de rotação é a distância da haste dividido por 2. Por isso que eu coloquei L sobre 2. Momento de inércia do pai, achei. Momento de inércia da filha, achei. É o mesmo raciocínio. É a massa da filha vezes o ponto de aplicação da força, peso, até a distância, até o eixo de rotação. E aí somei tudo. Achei o momento de inércia total. Coloquei o L sobre 2, L² sobre 4 em evidência, só para ficar melhor, e depois substituí na fórmula inicial. Então, cheguei aqui no meu momento angular, que vai ser justamente o momento de inércia total vezes a velocidade angular. Alguma dúvida? Ou alguém não tem dúvida? Dúvida é o que não falta, pô. Mas, cara... dúvida que nem consegue tirar. É só fazer. Tem que... Infelizmente, aqui não tem jeito, cara. Tem que exercitar. Tem que pegar para resolver, porque senão a dúvida só aparece quando vocês pegam o exercício para resolver. Se vocês não pegarem o exercício para resolver, vocês não vão ter dúvida nunca. Só na hora da aula, né? Na hora que vê a resolução. Porque às vezes vê assim, não dá para entender tão bem, né? Você consegue entender, mas você não consegue aprender. Aprender física, matemática, essas coisas, só exercitando. Tem que sofrer para aprender. Melhor que você aprender, já entra outra matéria. É corrido. É igual aquele AV lá. O AV vai liberar tudo, das matérias, tudo, dia 12, se eu não me engano. Dia 8, 12. E já vence dia 12. Por que não libera umas primeiro? Aí infelizmente, não tem o que fazer. Vai liberar 4 matérias para o cara fazer em acho que 3 ou 4 dias. Cara, tem que... É complicado. Eu sei que é complicado, mas tem que sentar o bambu, porque senão não dá jeito, cara. Não tem jeito. É complicado. Na verdade, já coloca assim mesmo para ficar difícil. Mas é isso, a gente fica por aqui hoje. Tentem fazer os restos dos exercícios aí. Tem mais os 6, os 7 e 8, se não me engano.
giram todos mais ou menos na mesma ideia. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, beleza? Boa noite para vocês aí. Valeu, Paulo. Boa noite.